Olá pessoal, meu nome é Tony Silva, sou consultor técnico automotivo da Auto Suporte. Recentemente eu fiz algumas postagens a respeito de bateria e o nosso seguidor, o Glauber Souza, lá de Hidrolina, no Goiás, ele tinha duas dúvidas a respeito e como o Instagram nos limita a 2.200 caracteres, eu resolvi fazer um vídeo para esclarecer essas dúvidas dele, até porque com 2.200 caracteres eu não ia conseguir discorrer de forma precisa sobre essas dúvidas dele, que eram duas, né? A primeira é se poderia colocar uma bateria AGM, que é uma bateria especial, num veículo comum, que não contempla no projeto a bateria AGM, por exemplo, um Classic, um Onix, que não tem bateria AGM, colocar a bateria AGM. E a segunda dúvida dele é o seguinte: no veículo que tem a função Stop and Go, que normalmente usa uma bateria GM, se ele desligasse a função do Stop and Go, se ele poderia usar uma bateria comum nesses veículos desligando a função do Stop and Go. Aí ele quer saber se a bateria comum nesses veículos com Stop and Go com o sistema desligado, se a bateria comum daria conta do recado. Bom, primeiro, a gente precisa esclarecer o que é uma bateria AGM. A sigla AGM significa em inglês Absorbent Glass Mat, que é manta de fibra de vidro absorvente. Então, pessoal, diferente daquelas baterias com líquido, né, que ela é inundada, a bateria AGM ela tem os separadores dela, é uma manta de fibra de vidro absorvente. E por causa dessa tecnologia da fabricação, da construção dessa bateria, ela não derrama líquido, ela sulfata menos, ela degrada menos, ela tem normalmente o dobro da amperagem de partida, que é o que a gente chama de CCA, né, que é a amperagem disponível para partida ali. Normalmente uma bateria GM tem entre 800 e 900 amperes de partida, enquanto uma bateria convencional tem ali na faixa de 450, 500, as melhores até 600, tá? Então ela tem uma amperagem de partida maior, ela tem um melhor desempenho e ela tem uma maior durabilidade. Tá? A durabilidade de uma bateria GM chega a ser 3 vezes maior que de uma bateria comum. É bom até distinguir, porque tem muita gente que fala que a AGM é uma bateria de gel. Não, AGM, bateria de gel é outra coisa, tá? Então a bateria de gel não tem nada a ver com a bateria AGM. Com relação à primeira pergunta dele, se pode usar uma bateria AGM num carro que não contempla no projeto uma bateria AGM? Pode. Você pode substituir uma bateria comum por uma AGM. Ela vai ter uma eficiência energética melhor, ela vai durar até 3 vezes mais, só que ela não é economicamente viável para fazer essa mudança. Por quê? Porque apesar dela durar 3 vezes mais, ela chega a custar 6 vezes mais. Então seria muito bom para o carro, mas economicamente viável não é. A segunda resposta é um pouco mais complexa. Você colocar uma bateria comum num carro que já vem com bateria GM não é recomendável. Por quê? Porque o veículo, mesmo que você desligue o Stop and Go, ele tem todo um aparato tecnológico para poder fornecer uma condição de uso, uma condição de funcionamento do sistema Stop and Go, que também é chamado de Stop Start, de Start Stop. Cada montadora e cada técnico aí chama de uma maneira. A Hyundai, por exemplo, chama de Stop and Go, tá? Então, como ele tem todo esse aparato tecnológico, mesmo que você desligue o botão ali no painel para ele parar de desligar e ligar o carro quando você para no semáforo, por exemplo, ele tem todo um aparato tecnológico preparado para poder fazer com que aquele sistema funcione. Uma curiosidade, até a caixa de transmissão tem um aparato tecnológico para que você consiga, na hora de religar, ele religue mesmo em drive. Você já reparou que quando você para no sinal, o carro desliga mesmo em drive e ele religa com o carro em drive?
Isso é impossível num carro que não tem o sistema Stop and Go. Então, todo esse aparato eletrônico, inclusive esse aparato da caixa de transmissão, está ali disponível e precisa de energia para funcionar. Então, mesmo que você desligue o Stop and Go no painel, não é recomendável que você use uma bateria comum num veículo que contempla no projeto uma bateria AGM. Aí vem a exceção. Tem aquela história que toda regra tem exceção. Alguns veículos têm um sistema chamado BMS, que é Battery Monitoring System, que é um sistema de gestão de carga da bateria. Quando você vai colocar uma bateria nova, você tem que fazer uma apresentação para o sistema da bateria que você está colocando. Você seleciona ali no computador que tipo de bateria que você está colocando e está informando para o sistema que ali está entrando uma bateria nova. Aí o BMS vai fazer a gestão de carga daquela bateria nova. É essencial para os veículos que tem BMS que você faça essa apresentação da bateria para o sistema. Em algumas exceções, pouquíssimas exceções, o sistema BMS de alguns veículos permitem que você coloque uma bateria comum no lugar de uma bateria AGM. Como eu falei, é uma exceção, então não é recomendável que você coloque, a menos que no sistema BMS permita que você faça isso. Então, eu espero ter sido claro nas duas respostas. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande aí um direct, um WhatsApp, o que vocês quiserem. E para completar, eu queria falar que eu conversei com 2 mestres meus que sabem muito mais do que eu, tá? Para poder dar uma resposta completa para vocês. O primeiro foi meu amigo Rubinho, o Rubson Lopes Nogueira Filho, Rubinho lá do Salva Baterias, que é o cara que eu conheço que mais conhece de bateria nesse Brasil inteiro. O cara é um mestre em bateria, então tive um bate-papo com ele para poder também dar uma resposta um pouco mais completa e ser assim, bastante claro e preciso e assertivo nessa resposta. E o segundo foi o Frelaon Viana, meu amigo Viana da RV Oficina. Como eu sempre falo, a gente aprende algo novo todo dia, a gente não sabe tudo. Então a gente está sempre conversando entre nós, o que um não sabe, o outro sabe, e a gente vai trocando informações, naquela gíria, vai trocando figurinha para a gente complementar a nossa sabedoria, complementar o nosso conhecimento. Agradeço a você que assistiu esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, como eu falei, entre em contato. Se gostou, compartilha, curte, comenta. Estamos aí à disposição. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau.